Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje iniciamos uma série de exposição bíblica na carta de Efésios, uma carta muito preciosa. E nós vamos ler o capítulo 1 até o versículo 14. Efésios, capítulo 1. O título da mensagem é As Ricas Bênçãos de Deus em Cristo. As ricas bênçãos de Deus em Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Pai celestial, nós suplicamos a tua graça, que teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e corações, para que possamos compreender a tua palavra revelada nas Escrituras Sagradas. Ó Pai, que nesta noite eu seja a boca de Deus, para que as tuas palavras estejam na minha boca, porque as tuas palavras não voltam vazias. Ó Pai, eu peço ainda em nome de Jesus Cristo, que toda a oposição espiritual, tudo que tem impedido alguém de compreender a verdade que liberta, possa hoje, Pai, em nome de Jesus, cair por terra, e que a tua igreja seja edificada para a glória do teu santo nome. Pedimos ainda, ó Pai, que haja salvação para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento. As ricas bênçãos de Deus em Cristo Jesus. A carta aos Efésios, cuja autoria é do apóstolo Paulo, é uma carta muito preciosa. Traz ensinamentos que são muito importantes para a igreja de Cristo. Nós sabemos que a igreja de Éfeso foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo. Paulo teve a oportunidade de pregar aproximadamente por cerca de 3 anos naquela importante província romana, do Império Romano, no século I. Era uma das 5 mais importantes províncias do Império Romano na Ásia Menor. E Paulo, durante aproximadamente 3 anos, prega naquele lugar.
E nós temos conversões. O Espírito Santo alcança pessoas, vidas, na cidade de Éfeso. Éfeso é muito conhecida pelo comércio religioso. Era uma cidade composta basicamente por gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus, e pessoas muito religiosas, místicas, à semelhança do nosso Brasil. O nosso país é um país composto de pessoas maravilhosas, pessoas religiosas, pessoas místicas. Não é à toa que temos inúmeros santuários, grandiosos santuários espalhados por esse nosso território brasileiro de dimensões continentais. E os efésios, eles também tinham toda essa religiosidade. Fala-se que uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, Diana dos Efésios, estava exatamente naquele lugar. Portanto, era um lugar em que as pessoas eram extremamente voltadas à religiosidade e ao misticismo. A Bíblia chega a dizer no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, que a pregação de Paulo acaba libertando uma jovem que tinha um espírito demoníaco de adivinhação, e aquela jovem, ela dava lucros para as pessoas, alguns comerciantes daquela cidade de Éfeso. E aquilo gerou um tumulto na cidade, e por horas eles proclamaram e exaltaram o nome da grande deusa Diana, a Diana dos Efésios. Então, Paulo escreve essa carta, ele é autor por volta de 62 depois de Cristo, no primeiro século, portanto, e ele escreve no momento em que ele estava preso. Esta é uma das cartas da prisão. Possivelmente o apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma por conta do seu compromisso, seu comprometimento com a fé cristã. Era um homem destemido e ousado no Senhor, pregava o evangelho sem medo daquilo que poderia acontecer com ele. Então, no primeiro momento, nós vemos aqui, como era de costume na época, qualquer carta, você tinha aquele que escreve a carta, aquele que é o destinatário da carta e uma breve saudação. Paulo não sai desse padrão daquela época. Nós vemos aqui que Paulo, e veja que aquele escreve esta carta não na autoridade própria. Paulo escreve essa carta como apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Então, o que nós vamos aprender durante este período de exposição bíblica é a legítima, a genuína palavra de Deus. Não é do pastor Júlio, não são palavras de homens, são palavras de Deus que levou essas mensagens para um homem como Paulo, um homem santo, um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Diferente dos apóstolos dos nossos dias, naquela época, segundo a Bíblia Sagrada, o verdadeiro apóstolo é aquele que foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Biblicamente não existem mais apóstolos. Apóstolo é aquele que foi comissionado pessoalmente pelo Cristo encarnado e ressurreto. Ou seja, são os 12 mais o apóstolo Paulo. Então, aqueles eram os verdadeiros apóstolos. E estes apóstolos eram chamados e comissionados para a pregação do Evangelho pela vontade de Deus. Eis aqui a autoridade do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, para pregar e falar no nome do Senhor. E os destinatários dessa carta aos Efésios, nós já sabemos que é aos Efésios, aos crentes da cidade de Éfeso, que alcança e vem redundando até os dias de hoje. É uma carta que possivelmente circulou pelas igrejas do primeiro século e continua circulando até os dias de hoje, através da coleção dos livros sagrados. Ela faz parte dos livros sagrados da Bíblia Sagrada. E ela continua trazendo orientações e direcionamento de Deus para o seu povo aqui na terra. Então veja que Paulo diz que é para os crentes de Éfeso, e ele chama os crentes, ele chama aqueles que compõem a igreja de Cristo de santos e fiéis em Cristo Jesus. Há um conceito popular na nossa nação de que santo é aquele que durante a vida realizou boas obras, morreu, e aí uma determinada igreja vai lá e o canoniza. Na verdade, biblicamente falando, santos são todos aqueles que foram separados do pecado, separados do mundo,
separados para Deus e para a sua obra. Portanto, se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, eu posso chamá-lo, você pode ser conhecido como santo. Nós somos santos. Esta é a nossa posição espiritual em Cristo Jesus. Enquanto unidos em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, nós somos santos. E a Bíblia também diz que, além de santos, somos fiéis em Cristo Jesus. Esses fiéis é a ideia daqueles que genuinamente creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. São aqueles que foram de fato alcançados pela graça salvífica, pela salvação eterna, obra do Espírito Santo em nosso coração. Então, eis aqui a saudação do apóstolo Paulo. No verso 2 ele fala graça e paz. Esta é a saudação típica paulina. Paulo, nas suas cartas, sempre faz essa saudação com esse enfoque espiritual, graça e paz. A graça é o amor imerecido de Deus. É a base, o fundamento de todas as coisas que ocorrem em nossa vida, sobretudo no aspecto espiritual. Nós dependemos da graça de Deus. Se hoje estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus, assim estamos porque é a graça de Deus em nossas vidas. Não há nenhum mérito em nossas vidas, nenhum esforço nosso pôde nos reconciliar com Deus, mas a maravilhosa graça do Senhor nos alcançou. O Senhor nos transformou, derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, e por isso hoje nós estamos aqui reunidos na mesma fé para a glória do Deus vivo. E essa graça é necessária para que tenhamos a paz. Todo aquele que se reconcilia com Deus por meio de Jesus Cristo, este tem paz com Deus. Que maravilha ter paz com Deus, irmãos. As pessoas perdidas, as pessoas que não têm Cristo na vida, não têm propósito no viver. Mas quando a pessoa é encontrada por Cristo, quando Deus alcança o pecador perdido, e esta pessoa tem uma nova vida em Cristo Jesus, além daquele peso da culpa e da vergonha do pecado, ela recebe o perdão de Deus, e ela tem agora paz com Deus. E nós precisamos, na nossa caminhada cristã, não só da paz com Deus, que foi alcançada pelos méritos de Jesus Cristo, pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Nós precisamos do nosso dia a dia, da paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus que é sobrenatural, que independe das circunstâncias das nossas vidas. Nós precisamos desta paz de Deus, aqueles que já têm a paz com Deus por meio de Cristo Jesus. E finalmente o apóstolo Paulo entra nesse assunto que vai dar o nome, o título da mensagem desta noite: as ricas bênçãos de Deus em Cristo. E é muito interessante como o Espírito Santo, como ele inspirou o apóstolo Paulo para demonstrar essa realidade. Se você perceber, e eu quero ajudá-lo a você separar aqui esse texto do versos 3 até o 14 em 3 partes. Por favor, acompanhe comigo. A primeira parte vai do verso 3 até o verso 6. Está falando da obra realizada por Deus Pai. A segunda parte vai do verso 7 até o verso 12. Aqui fala da obra do Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E finalmente os versos 13 e 14. A Bíblia vai dizer sobre a obra do Espírito Santo de Deus. E que obra é essa que a Bíblia Sagrada está trazendo para nós nesta noite, através do apóstolo Paulo na carta aos Efésios? Paulo está falando do plano de redenção da humanidade, da salvação eterna. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos coroar com esta mensagem poderosa da salvação eterna em Cristo Jesus. Pois bem, verso 3, acompanhe comigo a leitura. Bendito o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Até aí. Veja que, em primeiro lugar, Paulo diz um princípio geral. Deus Pai abençoou a igreja, abençoou os seus filhos, o povo de Deus, com todo tipo de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a primeira coisa que aprendemos através deste texto é que nós temos acesso, como filhos de Deus, aqueles que foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, aqueles que são filhos de Deus verdadeiramente, nós temos livre acesso a uma fonte limitada de bênçãos espirituais. É como se nós transitássemos em duas dimensões. Nós somos seres espirituais, mas somos seres físicos. Aqui nessa nossa vida terrena, Deus também nos abençoa de maneira abundante com bênçãos materiais. Mas entenda que a diferença da nova aliança, que foi estabelecida pelo sangue de Jesus derramado na cruz, pela morte de Cristo, nessa nova aliança, o povo de Deus, a igreja, é reconhecido pelas bênçãos espirituais e não as bênçãos materiais. A Bíblia não está afirmando que Deus não abençoa física, materialmente, a vida do povo de Deus, a igreja, que é o povo de Deus espiritual. Mas não se compare, como muitos pregam por aí, usando textos do Antigo Testamento, promessas para o povo de Deus da terra, Israel, que eram bênçãos terrenas, materiais, como se fosse da mesma maneira para a igreja, que é o povo de Deus espiritual. Há uma diferença. Israel não é a igreja. Israel não é a igreja. A igreja é o povo de Deus espiritual, igreja que foi inaugurada no dia de Pentecostes, por ocasião da descida, o derramamento do Espírito Santo. Começou com 120 pessoas reunidas no cenáculo, na cidade santa em Jerusalém. Aqueles homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. E eles saíram proclamando o Evangelho do Senhor com poder, com autoridade. Falavam em outras línguas, manifestações de sinais e prodígio. E aquelas pessoas de 15 nações que visitavam Jerusalém no dia de Pentecostes se maravilhavam. Alguns ficaram escandalizados, estes galileus estão embriagados. E aí o Espírito Santo toma o apóstolo Pedro, que prega aquele célebre sermão, e quase 3.000 almas são convertidas no poder de Deus. Esta é a ação de Deus, no poder do Espírito Santo. Isto é para mim, isto é para você. Nem todos são chamados para serem pregadores, mas todos nós devemos pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, a esperança para uma humanidade perdida, uma humanidade que se rebelou contra Deus, que virou as costas para o Senhor. E se nós que somos filhos de Deus, nós que temos o Espírito Santo habitando permanentemente em nós, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos envolva, se você buscar aquilo que a Bíblia diz que devemos fazer, que é buscar a plenitude do Espírito Santo, em Efésios 5,18, sermos cheios do Espírito Santo, você vai ter experiências tremendas na presença de Deus, e vai ser um instrumento poderoso para glorificar a Deus. E foi isso que aconteceu. Nosso Pai nos abençoou, Pai Celestial, com todo tipo de bênção espiritual. Aquilo que acontece na dimensão espiritual nos céus. O céu não é aquele espaço que a gente vê aqui, depois o espaço sideral, não. O céu é uma dimensão espiritual que está em contato com essa dimensão física, que nós não vemos com os olhos naturais. Se o Senhor abrisse os nossos olhos, certamente veríamos aqui anjos e demônios numa batalha espiritual, e todos nós estamos inseridos nesta batalha. E a Bíblia diz que o Senhor já nos deu todas as armas espirituais poderosas em Deus, para que, engajados nesta batalha espiritual, tenhamos vitória em Cristo Jesus.
Nós temos todos os recursos, tudo que é necessário para ter uma vida plena em Cristo Jesus. E isso vai redundar inclusive na nossa vida material. Talvez você ore, alguém ore por você e a sua saúde física não seja restabelecida, mas certamente você tem uma bênção espiritual para suportar aquela dor do corpo. Talvez você não consiga resgatar o seu filho que está perdido no mundo, mas o Senhor vai te dar graça, vai te dar poder espiritual para continuar orando enquanto a vida há esperança. Talvez o seu marido perdido também não se volte a Deus tão cedo, mas o Senhor vai continuar te concedendo graça e o poder espiritual para que você esteja dobrando os seus joelhos, você esposa, e esteja sempre tratando bem o seu marido, o evangelizando com a sua conduta, o seu procedimento. E talvez até com a graça de Deus você ganhe o seu marido, não por palavras, mas pelos seus procedimentos. Deus tem tudo o que precisamos, e Ele já deu tudo o que precisamos para que eu e você sejamos mais do que vencedores. E muitas vezes nós não buscamos aquilo que nos capacita para vivermos plenamente de acordo com a vontade de Deus. Guarde isso no seu coração. Você já tem todas as bênçãos espirituais nos céus em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ensinamento que Paulo nos traz. No verso 4 diz assim a palavra: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eis aí uma das bênçãos espirituais que recebemos em Cristo. Nós fomos eleitos por Deus. Muitos crentes não gostam de falar de eleição, porque não entendem que eleição é doutrina, é ensinamento bíblico. Nós fomos eleitos, e há duas características para essa eleição. A Bíblia diz que Deus Pai nos escolheu em Cristo. Veja sempre a importância dessa união em Cristo. Nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo é antes da criação do universo. É na eternidade passada, quando não havia tempo, não havia espaço, não havia universo, não havia terra, não havia ser humano. Naquele concílio da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em perfeita harmonia, decidiram na eternidade passada: vamos estabelecer este plano da redenção dos homens. Mas ainda não havia nem homens. Mas para o nosso Deus, o presente, o passado, o futuro são como uma mesma realidade. Aliás, nosso Deus é atemporal, Ele está fora do tempo. Ele consegue ver as coisas do futuro com a mesma clareza e realidade das coisas do passado e do presente. Louvado seja Deus. Estamos falando do Deus Criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, o Deus soberano, o Deus que pré-ordenou tudo o que havia de acontecer, como roteirista num filme. O roteirista, o diretor, ele escreve lá o roteiro do filme, tudo o que vai acontecer, e as personagens do filme têm sua liberdade, mas elas não sabem que o roteirista já tinha escrito. O nosso Deus escreveu cada detalhe das nossas vidas. E como é difícil na nossa mente humana, que clama por uma suposta liberdade absoluta, compreender essa verdade bíblica profunda. Nós fomos escolhidos por Deus antes mesmo de existirmos. Louvado seja Deus por isso. E veja que além desta escolha, dessa eleição ter acontecido antes da fundação do mundo, a Bíblia diz aqui que é com um propósito. Sabe por que você, crente, foi escolhido por Deus? Você foi escolhido por Deus para ser santo e irrepreensível. Não é o contrário, porque eu sou santo e irrepreensível é que eu fui escolhido por Deus. Não! A Bíblia é muito clara, ela diz que porque nós fomos escolhidos por Deus, eleitos, é por isso que nós vamos andar em santidade de maneira irrepreensível. Eis aí uma bênção espiritual que poucos compreendem. Há quem diga que a eleição acontece porque na presciência Deus sabia quem iria aceitar a Jesus Cristo. Mas espera aí, então, em último caso, em última análise, nós estamos colocando a salvação nas mãos do homem. Todos nós não somos pecadores.
mortos em delitos e pecados? Não é Deus que nos dá vida? Como é que Deus vai, na sua presciência, avaliar o futuro para quem aceitaria Jesus Cristo e esse Ele elegeu, ou esses Ele elegeu? Não, meus irmãos. O Senhor elegeu aqueles que Ele quis, conforme o conselho de sua soberana vontade. Não há nada no ser humano que atrai a Deus. Se você hoje é filho de Deus, louve e adore o Senhor, porque nós merecíamos condenação eterna. Se você foi alcançado por Deus, glorifique a Deus. Ele, somente Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. É graça, é a manifestação da graça de Deus em nossas vidas. Somente Ele, por graça, por amor imerecido, que nos escolheu. Nós não tínhamos condições alguma de nos reconciliar com Deus. Deus não vai salvar toda a humanidade. Nós sabemos que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos maus. Mas muitos homens rebeldes, mulheres rebeldes, que não querem crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, serão lançados junto com o diabo e seus anjos maus no lago de fogo e enxofre, e padecerão eternamente sofrimentos terríveis. Eu ouvi o testemunho daquela mulher que ajudou o homem a salvar aquele caminhoneiro no acidente do jornalista que faleceu, o Ricardo Boixá. E ela disse que depois ela viu um homem em chamas com a mão levantada. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que as chamas do fogo do inferno são muito piores do que esse tipo de morte terrível. E a dor que vai consumir a alma das pessoas por toda a eternidade não é a dor simplesmente de um fogo que queima o corpo, mas é a certeza da ausência de Deus e de que você estava plenamente errado, teve oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeu de seus pecados e permaneceu impenitente, sem arrependimento, numa vida de rebeldia contra Deus. Alguém pode rejeitar tão grande salvação em Cristo Jesus? Em sã consciência não, mas o homem que não está em Cristo, ele é incapaz de se voltar a Deus. E não confunda cristianismo, Jesus Cristo, com religiosidade. Há muitas pessoas que têm um nome no rol de membros da igreja, que são até obreiros, talvez até pastores, mas não têm o nome escrito no livro da vida. São hipócritas, são fariseus, como Jesus disse, raça de víboras, pessoas que não têm nada, não conhecem a Deus. A boca fala de Deus, mas o coração está distante. O apelo é para que aquele que ainda não fez, que o faça. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Receba essa salvação, porque ela não foi gratuita. Houve um alto preço pago e foi Jesus quem pagou. Mas ela é pela graça de Deus. É o amor imerecido. E se o Espírito Santo está falando ao seu coração, não endureça o seu coração, porque pode ser tarde demais. A continuação, lá no finalzinho do verso 4 e início do verso 5. E em amor, verso 5, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos concedeu todas as bênçãos espirituais, todo tipo de bênçãos, tudo que precisamos para uma vida plena. O Senhor nos escolheu enquanto igreja em Cristo. E o Senhor também nos predestinou para a adoção de filhos. Também existe um conceito popular na nossa mística religiosidade brasileira. Não, todo ser humano é filho de Deus. Na Bíblia não é assim não. João 1,12 deixa claro que somente os que creem em Jesus Cristo, no nome de Jesus, é que são filhos de Deus. Somente estes. E esse crer
Porque de repente a pessoa crê em Jesus, o Jesus histórico, que existia um homem na Galileia. Não, esse crer é algo que vem dos céus. É uma fé que vem como dom de Deus. Repito que a salvação pertence ao Senhor. Nós não participamos em momento algum da salvação. A única coisa que podemos falar é o seguinte: Senhor, eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não somos nós que escolhemos a Cristo. Primeiro Cristo nos escolhe. A Bíblia diz isso claramente: não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vocês para que vocês vão e dê frutos. Jesus mesmo falou no Evangelho de João que aqueles que o Pai deu a Ele, nenhum deles Ele perdeu, aleluia. Aqueles que vêm a mim de maneira alguma lançarei fora, diz o Senhor Jesus. Temos esta segurança eterna do Senhor Jesus Cristo. Isso é obra de Deus, não é obra de homens. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Cristo. E nós fomos predestinados, que é um ensino que está alinhado com a eleição para a adoção de filhos. A família de Deus é a maior família do mundo. Ela tem o Pai, que é o Pai Celestial, tem o Filho, Jesus Cristo, e tem os filhos por adoção, somos nós. Que família grandiosa! É a família de Deus. Aqui é uma parte da família de Deus. E nós sabemos que em todas as igrejas há trigo e joio. Alguns aqui não são filhos de Deus, e nós não sabemos quem são. Por isso o pastor, o pregador precisa usar o púlpito para evangelizar mesmo aqueles que já são, aparentemente, ou pelo menos são membros de igrejas locais. Somente Deus conhece os seus filhos. Somente Deus. Mas você precisa de Jesus. Nós todos precisamos de Jesus Cristo. Então nós aprendemos através do apóstolo Paulo que o Deus Pai nos concedeu todas as bênçãos espirituais. Ele nos escolheu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para Ele mesmo, para a adoção como filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. E o que foi que Deus Filho, Jesus Cristo, fez na obra da salvação, no plano de redenção? Se o Pai planejou tudo antes da fundação do mundo, o Filho é aquele que vai executar a obra da salvação. Verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. O que foi que Jesus fez na sua obra, na sua participação na obra de salvação, essa obra trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O Pai planejou a salvação, o Filho vai executá-la. E a primeira bênção que nós aprendemos que Jesus Cristo fez é que foi a redenção pelo seu sangue. Os leitores daquela época do século I eles conheciam essa palavra redenção. Talvez muitos aqui não saibam o que é redenção. Naquela época era muito comum no Império Romano as pessoas serem vendidas como escravos. Fala-se que a estimativa era cerca de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano. Que coisa, né? E a pessoa que era escrava, ela poderia ser liberta se alguém pagasse o preço da liberdade dela. A redenção é exatamente isto. O pagamento de um alto preço, de um preço para a liberdade, a libertação do escravo. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Nós somos escravos do pecado. Nós nascemos debaixo do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo. Não há quem busque a Deus. Todos nós somos escravos do pecado, mortos nesses pecados. Por isso nós não buscamos a Deus. Mas existe uma centelha da eternidade em nossos corações que o próprio Deus colocou. Porque embora pecadores, a imagem de Deus, embora ela distorcida, ela não saiu da nossa natureza humana. Por isso que é terrível quando alguém
pratica males tenebrosos contra o seu próximo, porque está fazendo mal contra alguém que é a imagem de Deus. E Jesus Cristo, nesse plano da salvação, que foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, Ele executa esta salvação exatamente para restaurar a imagem de Deus de maneira plena na vida de homens e mulheres pecadores. Em Cristo Jesus, inicia-se um processo que nós chamamos de santificação, ou santificação progressiva. Cada dia nós vamos nos parecendo mais e mais com Cristo Jesus. Quanto mais afastados do pecado, mais próximos de Deus. Quanto mais distantes de Deus, mais próximo do pecado. Se agarrem no Senhor. Se agarre firmemente às promessas de Deus. Falávamos na reunião dos homens de um B.O. santo. Bíblia e oração. Nós precisamos deste B.O. santo. Bíblia e oração. Bíblia é Deus falando com você, oração você fala com Deus, e isso estabelece esta comunhão dos filhos de Deus com o Pai Celestial, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Jesus, por meio do seu sangue, você se recorda, Jesus é o Filho de Deus, veio a este mundo como homem, para se identificar conosco, pecadores, embora Ele mesmo não pecou e nem podia pecar. Ressuscitou mortos, andou sobre as águas, repreendeu tempestades, ensinou o caminho da salvação, pregou e anunciou as boas novas: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E ainda assim foi crucificado pelos seus patrícios. Jesus era judeu, mas isso estava no plano de Deus. Depois leia lá em Atos. Deus não tem um plano B, um plano C. Tudo o que acontece no mundo, Deus está no controle, irmãos. Você pode até não compreender, às vezes nós ficamos perplexos. Como é que pode acontecer tamanha tragédia? Mas isso não pegou Deus de surpresa, Deus está no controle. E uma coisa eu posso afirmar à luz das Escrituras Sagradas, embora não tenhamos todas as respostas: Deus não é o autor do pecado e do mal. Deus não é o autor do mal, embora Ele seja aquele que preordenou tudo o que acontece. E nessa aparente contradição entre a soberania de Deus e a liberdade do homem, nós somos agentes livres e responsáveis, fazemos escolhas reais. É o mistério de Deus. Então não devemos nos perder buscando explicações para o inexplicável. Deuteronômio 29 diz: aquilo que está revelado é para nós, para os nossos filhos. Aquilo que está oculto pertence a Deus. E um dia, quiçá lá na eternidade, quando transpormos os portões celestiais, talvez o Senhor nos revele. Vamos ter a eternidade futura para aprendermos com o Senhor. Então, Jesus, Ele promoveu a redenção pela sua morte. Na lei de Deus tem que ter derramamento de sangue para haver justiça. Tem pecado, o salário do pecado é a morte. E olha só que plano maravilhoso, da maravilhosa graça de Deus. Ao invés de morrer todos os pecadores, Jesus morre por todos os pecados de alguns pecadores. Se você é filho de Deus, você crê em Jesus Cristo, todo aquele que crê em Jesus é salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. Mas essa fé que traz a salvação não é uma fé natural, ela é sobrenatural, conforme Efésios 2, 8 e 9. É dom de Deus, não é por obras, para que ninguém bata no peito, se orgulhe. Eu sou salvo porque eu sou como aquele fariseu, eu dizimo, eu oro 10 vezes. Não, nós precisamos ser como o publicano daquela parábola que Jesus contou, de longe, talvez até prostrado, batendo repetidamente no peito: Deus, sê propício a mim, pecador. Essa é a nossa postura, a nossa atitude. Precisamos desse ser propício, é Deus aplacar, Ele se tornar favorável a pecadores. Isso é só por meio de Jesus Cristo. Não adianta sacrificar animais. O sacrifício é necessário e definitivo, já foi feito por Jesus Cristo
nosso Senhor e Salvador. Jesus nos comprou com seu sangue. Todo aquele que nele crê, o Senhor garante que esse é salvo. Deus não é de confusão. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o que mais o Senhor fez em favor da igreja, dos filhos de Deus, dos santos e fiéis em Cristo Jesus? Lá do verso 9 até o verso 11. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Paulo está falando de uma bênção espiritual, que é esse convergir em Cristo, é a união com Cristo. Perceba que todas as bênçãos dependem desta união em Cristo. A nossa posição espiritual, se estivermos em Cristo, é exatamente tudo isso que Paulo está falando que Deus fez na vida daqueles que são santos e fiéis em Cristo Jesus. Essa união é necessária. E olha que ele diz aqui: convergir nele, ou seja, se unir a Cristo, na dispensação, aqui na palavra no grego significa administração da plenitude dos tempos. É um texto difícil de interpretar, dá margem a algumas interpretações, mas eu quero crer que plenitude dos tempos é a administração desse tempo futuro em que o Senhor Jesus voltará. Talvez na eternidade futura, talvez na instalação do reino milenar na terra, quando o Senhor Jesus virá com poder e grande glória e reinará absoluto sobre todas as nações com cetro de ferro, conforme as profecias do Antigo Testamento. Não dá para saber exatamente. Uma coisa é certa: haverá um tempo que esta união em Cristo, ela vai ser tamanha e na presença do Senhor, que todas as diferenças vão se findar. Nós batistas sabemos como que é difícil as nossas diferenças às vezes. Hoje nós tivemos uma assembleia, opiniões diferentes, divergências. Um fica aborrecido, outro não gosta de um jeito que falou, e aí vai. Irmãos, a promessa aqui é que um dia nós vamos convergir em Cristo, nesta união em Cristo, na plenitude dos tempos. Todas as divergências se cessarão e nunca mais pecaremos. Olha que promessa maravilhosa! Não vai ter mais maledicência, não vai ter mais nenhum tipo de arrogância, tristeza, acabou o pecado. É promessa de Deus. Em algum momento essa união em Cristo vai promover essa unidade no Espírito, no vínculo da paz, como vamos estudar mais à frente aqui em Efésios. E finalmente, lá no verso 11 e 12, 11 diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Qual é o propósito de todas essas bênçãos espirituais na vida da igreja? A glória de Deus. A glória de Deus. Qual o propósito final da vida do ser humano? Por que nós existimos? Para glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31 é muito claro: fazei tudo para a glória de Deus. Tudo quebra aquela dicotomia, o profano e o sagrado. Não existe aqui agora eu sou santo e durante a semana no meu trabalho é profano. Não há essa dicotomia. Nós devemos ser santos e irrepreensíveis em todo tempo. Na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, em quaisquer ambientes. A exortação da palavra de Deus é clara: devemos ser santos e irrepreensíveis em todas e quaisquer circunstâncias. É isso que é. E para quê? Para a glória de Deus. Por que o Senhor fez o homem, o ser humano? Para a glória dele. Por que você tem um trabalho em determinado lugar? Para a glória de Deus. Por que você teve um filho? Para a glória de Deus. Por que você está aqui nesta noite? Para a glória de Deus.
Por que você está passando sofrimento e dor? Para a glória de Deus. E esse é o mais difícil para aceitarmos. Os discípulos de Jesus perguntaram certa feita para o Senhor Jesus: Senhor, mestre, por que esse homem cego é cego de nascença? Foi ele que pecou ou foram seus pais? Jesus falou: não foi nem ele nem seus pais, mas Deus iria usar aquilo para glorificar ao próprio Deus. Nós não entendemos, mas esta escola de Deus envolve a disciplina do sofrimento e da dor, porque o sofrimento e a dor muitas vezes vai nos aproximar de Deus, vai derreter o orgulho do nosso coração, vai minar e explodir como uma dinamite no poder do Espírito Santo. Toda vaidade, todo orgulho, toda autossuficiência. Para quê? Para que você possa se aproximar de Deus e Ele vai te abençoar com toda sorte de bem. Na verdade, nós já temos tudo. Tudo isso é para a glória de Deus. E finalmente, o Espírito Santo, se o Pai planejou o plano, fez o plano da redenção da humanidade, a salvação, se o Filho executou a salvação, o Espírito Santo é aquele que aplica. Jesus, Ele prometeu a vinda do Espírito Santo, o outro Consolador. Os profetas do Antigo Testamento também prometeram a vinda do Espírito Santo. O cumprimento parcial de Joel 2:28, que foi pregado lá no sermão do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, mostra isso. Crianças, velhos, todos tendo sonhos, visões, profetizando. E de certa forma aquilo se cumpriu parcialmente, mas plenamente cumprir-se-á somente no futuro, que ainda não aconteceu. Nós ainda temos algumas limitações. E o reino de Deus é assim, tem o já. Parte das profecias já aconteceram e o ainda não. Muita coisa ainda vai acontecer, inclusive a volta de Jesus. Então, o que o Espírito Santo fez na obra da salvação? Lá no verso 13 diz, lá no finalzinho: tendo nele também crido, aliás, um pouquinho antes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo é este selo. O Espírito Santo, ele sela o coração daqueles santos e fiéis em Cristo Jesus. Esse selo dá a ideia de propriedade, conforme diz a palavra de Deus, os filhos de Deus são propriedade exclusiva de Deus. Esse selo, ele é a autenticidade do verdadeiro cristão. Romanos 8:9 deixa claro: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Ele. Então, se você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo. E este é o selo, é a garantia, a certeza, é a autenticidade de sua conversão por meio de Cristo Jesus. Essa é a ideia de ser selado com o Santo Espírito. Essa é a ideia. E lá no verso 14, finalmente, o apóstolo Paulo diz: o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ora, esse penhor é como se fosse uma parte do valor que vai ser dado no total em um tempo futuro. Você já tem a certeza da salvação. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, da sua volta. Jesus começou a obra da salvação em nossas vidas. E olha, não depende de nós, é certeza que Ele vai concluí-la. E se você é verdadeiramente o Filho de Deus, você vai procurar andar em santidade e obediência. Você vai procurar ser irrepreensível. O Espírito Santo nos cela. Ele dá essa certeza de propriedade e autenticidade. E Ele é a garantia, o penhor de que aquilo que Deus começou em nossas vidas, a salvação, nós vamos desfrutar dela de maneira plena na eternidade. Amém, meus irmãos? Amém. O que nós aprendemos então para concluir? Os cristãos, os filhos de Deus,
são escolhidos por Deus, Deus Pai, redimidos por Cristo e selados pelo Espírito. E eles vivem ou existem para louvor da glória de Deus. Você tem sido grato a Deus por tudo isso? Quantas vezes murmuramos? Quantas vezes reclamamos de algo, às vezes insignificante? Nos falta este espírito grato, ações de graça, gratidão pelo que Deus já fez, por meio de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Vêm as lutas, vêm as dificuldades, e na Bíblia o Senhor nunca nos enganou. No mundo tereis aflições. Jesus falou isso, Jesus não mente, irmãos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos lançar fora este espírito de negatividade, de murmuração. Sabe aquela pessoa que você tem até dificuldade de ficar do lado dela? Que ela te joga para baixo. Lança isso longe, meu irmão, em nome de Jesus. E mantenha o seu olhar fixo no autor e consumador da fé. Ele garante. Pode ser difícil agora, mas como diz o irmão Lázaro, vai passando pela glória, pela prova, dando glória a Deus. Porque em todas as coisas devemos dar graças ao nosso Senhor. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então lembre-se disso. Você tem sido grato. Nós somos gratos a Deus por todas as bênçãos espirituais que recebemos em Cristo. Nós somos gratos a Deus porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós somos gratos a Deus porque Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Nós somos gratos a Deus porque Ele nos redimiu pelo sangue de Jesus. Nós somos gratos a Deus porque Ele nos uniu a Cristo. Nós somos gratos a Deus, nós louvamos, adoramos, bendizemos, engrandecemos o nome do Senhor. Ou a nossa vida se resume à murmuração? Ó vida, ó azar. Gratidão. Outra coisa que aprendemos por meio de tudo isso, que devemos pensar: humildade. A eleição vem de Deus, a predestinação e a adoção de filho vem de Deus. Tudo vem de Deus em Cristo. Nada dependeu do que eu ou você fizemos. Nada. Você pode ser uma pessoa piedosa, boazinha, que ajuda os necessitados. Você pode ser uma Madre Teresa de Calcutá, renunciar à sua vida, sacrificar tudo, ir para um país estranho, ser perseguido e cuidar de leprosos. Se você não estiver em Cristo Jesus, você vai passar a eternidade no inferno. Essa é a vontade de Deus. Ninguém é salvo por obras, porque Ele conhece a motivação do coração. Todas as nossas justiças são como trapo de imundície. O homem é comparado ao imundo. Diante de Deus nós somos impuros, pecadores, totalmente depravados, perdidos. Humildade. Você é filho de Deus? Reconheça: eu sou um miserável pecador, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, eu agradeço a Deus, porque Ele me escolheu, porque Ele me predestinou para a adoção de filho, porque Ele me redimiu pelo sangue de Jesus, porque Ele me uniu a Cristo. É motivo de bênção ou não é? Ah, mas está tão difícil, eu estou sem dinheiro, eu perdi o emprego, eu não consegui o emprego, o filho está doente, eu estou doente. Vai passar, irmãos. Por mais que vivamos aqui nessa terra 80, 90, 100, 120, depois nós vamos ter toda a eternidade futura na presença de Deus, desfrutando de toda a plenitude das bênçãos espirituais do Senhor Jesus. Então a palavra para nós, através disso que aprendemos, dessas ricas bênçãos de Deus em Cristo, é que nós devemos ter um espírito humilde, um espírito de gratidão. Considere mais o interesse das pessoas, além dos seus próprios interesses. Busque mais a presença de Deus em gratidão, não só para pedir, mas para agradecer. Se esforce para fazer a vontade de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Não procure o reconhecimento de homens.
Devemos fazer tudo como se fosse para o Senhor e não para homens, porque é do Senhor que vem a nossa recompensa. Faça tudo para a glória de Deus, porque esta é a vontade do Senhor. Humildade, gratidão e vida de adoração. B.O. Santo, Bíblia e oração. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela maravilhosa graça, te agradecemos pela salvação eterna, te agradecemos pelas ricas bênçãos espirituais em Cristo, te agradecemos, ó Deus, por tudo que realizou em nosso favor, Pai, os teus filhos, os santos e fiéis em Cristo Jesus. Te agradecemos pela eleição, a escolha, o Senhor nos escolheu primeiro, o Senhor nos amou primeiro. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos predestinou e somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela redenção, o alto preço pago pelo Senhor Jesus, que morreu na cruz a nossa morte para que pudéssemos ter vida. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos uniu a Cristo. E quando comparecermos perante o tribunal de Cristo, quando os livros forem abertos, o Senhor vai olhar para aqueles que têm Jesus Cristo, aquele que é selado com o Espírito Santo. O Senhor não vai olhar para nós, o Senhor vai olhar para o Espírito Santo que habita em nós, para o Senhor Jesus em nossas vidas. E Pai, nós queremos te agradecer por tudo isso, porque nós não tínhamos condições alguma de alcançarmos tamanhas bênçãos. E queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor se compadeça daqueles que ainda não conhecem ao Senhor, daqueles que ainda não se renderam ao senhorio de Cristo, daqueles que ainda não entenderam que não podem se reconciliar com Deus pelos seus próprios esforços. Em nome de Jesus, Pai, abre o coração desta pessoa, que o Senhor possa conceder vida espiritual a ela, como o Senhor diz lá em Efésios 2:1, Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Salva esta pessoa, Pai, e salva para a glória do Senhor. Abençoa, ó Deus, as famílias desta igreja, abençoa as famílias daqueles que nos visitam nesta noite, abençoa, Senhor, os visitantes. Eu não conheço o coração deles, mas o Senhor sabe. Talvez já receberam o chamado, talvez já ouviram o Evangelho, mas têm resistido. Alguns dizem que é muito cedo, outros que é muito tarde, outros que o Senhor não pode perdoar porque já pecaram demais, fizeram coisas abomináveis, hediondas. Mas o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que o Santo Espírito possa agora convencer o homem ou a mulher do pecado, e que esta pessoa possa clamar ao Senhor: salve-me, salve-me, eu não quero mais viver em pecado, em rebeldia contra o Senhor, eu quero viver para a glória de Deus. É o que nós pedimos hoje, Pai, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.